Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata, estamos começando agora o nosso programa, nosso conteúdo semanal transmitido através do nosso sistema multiplataformas, além da TV aberta, algumas emissoras de TV que transmitem também esse conteúdo. E eu tenho certeza que você já está, inclusive, habituado a assistir a este programa, a esse conteúdo semanal, esperando. Nós estávamos aqui esperando por você e você esperando por a gente, nesse encontro, nesse bate-papo gostoso que a gente tem aqui no estúdio, falando acerca das 7 cartas do Apocalipse. Esse é o tema central e em torno dele nós temos abordado e aprofundado diversos assuntos que são interessantíssimos para que você conheça não só a Bíblia, mas você passe a compreender o momento profético que nós estamos vivendo hoje. Isso é importantíssimo. Seja bem-vindo ao nosso programa. E aqui você vê os pastores que estamos mais uma vez aqui no estúdio para esta edição do programa. Eu vou apresentá-los e cumprimentá-los, começando pelo pastor Gedeu Tigueiros, presidente da Igreja Cristã Maranata. Paz do Senhor, pastor Gedeuti. Nossos também, companheiros. Isso. Também o pastor Gilson Souza, paz do Senhor, membro do Conselho Presbiteral. Paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor aos companheiros que estão conosco, a paz do Senhor aos nossos telespectadores. Amém. Pastor Edson Ian, que é pastor, que trabalha conosco aqui na Central de Comunicação, também é historiador. Edson, a paz do Senhor. E técnico, né, altamente competente na área de televisão. O Edson tem uma história de mais de 40 anos de televisão. E hoje nós estamos nos sentindo mais seguros. Hoje. Isso. Da próxima vez ele voltou, foi passear e deixou a gente na dificuldade aqui. Pronto aí, o Edson viajou e deixou a gente no apito, né, Edson? A paz do Senhor Josias, a paz do Senhor pastor Gedeuti, pastor Gilson, paz do Senhor a todos. É uma honra estar aqui com todos aqui. Amém. Vamos lá, olha só. Esse programa, ele começou com uma sequência de um documentário que foi produzido com o viés profético, né, pegando o aspecto histórico e o viés profético para trazer para vocês esse assunto das 7 cartas a partir de uma viagem que foi feita à Turquia e à Grécia. O pastor Gilson, o pastor Edson, que estão aqui, estiveram lá. E você está vendo aqui agora, e nós vamos deixar você assistindo um pouquinho, algumas imagens, um flashback dessa viagem que foi feita e do material que foi produzido e que foi transmitido nas primeiras edições desse programa. Assista aí. Que coisa maravilhosa, hein? Que bênção. Você viu aí as imagens? É um local ali na Turquia, e já falamos aqui sobre isso, onde tem se mantido, né, aquela estrutura arqueológica, aquela estrutura de 2000 anos atrás, onde Jesus, ou um dos discípulos passaram, né, no tempo de Jesus, por onde os discípulos passaram, especificamente o apóstolo João, que é o escritor da carta ou das epístolas universais e do livro do Apocalipse, além, claro, do Evangelho de João. Mas a gente volta aqui e no programa passado nós começamos a conhecer mais o escritor do livro, né? Quem foi o escritor do livro do Apocalipse? Foi o apóstolo João, aquele mesmo João que andou com Jesus, o discípulo João, o discípulo conhecido como o discípulo amado, né? O discípulo do amor.
que ouvia o batimento do coração de Jesus. Tudo isso nós temos abordado nas edições anteriores. Se por acaso você perdeu, você está nos assistindo pela TV e perdeu a edição anterior, não tem problema. Está aparecendo o QR Code aqui na tela e você pode, ao apontar a câmera do seu celular para ele, ser redirecionado para o nosso canal, o canal da Igreja Cristã Maranata, no YouTube. E lá no YouTube estão todas as edições desse programa, as 7 cartas do Apocalipse, que você vai ter a oportunidade de ver os episódios anteriores. Não perca, estão excelentes. Mas nós vamos começar agora, e nesse contexto de conhecermos melhor o apóstolo João, que foi o escritor do livro do Apocalipse, eu tenho uma pergunta a fazer ao pastor Gideuti, para a gente abrir aqui, é a seguinte pergunta. Eu vou dar uma expressão para que o senhor, pastor Gideuti, possa discorrer sobre ela. E a expressão é: João, o apóstolo João, representa uma igreja que tem uma mensagem para o seu tempo. Como é que nós podemos entender isso? A nossa grande preocupação é que a mensagem seja a mensagem do tempo que nós estamos vivendo. A mensagem que João escreve não é uma mensagem que passou pelo tempo e se acabou, né? Porque é uma mensagem de uma palavra, de uma verdade absoluta. E a verdade absoluta tem 2 grandes fundamentos que deixam de lado o que é filosófico e entram no lado profético. Então, vamos lá. Quando você fala de Jesus como o Verbo, você está falando de uma palavra eterna. Não é uma palavra que diz assim, verbo volat. Não é essa palavra, que é a expressão humana. Então, quando você fala em verbo, você está falando no verbo de Deus. E João, observe, e João, ele se expressa Jesus exatamente como o verbo. Então, o princípio lá de João, Evangelho de João, no princípio era o verbo. O verbo está no passado. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Quem que estava com Deus? A palavra. Quem é a palavra? No livro de Apocalipse, Jesus é a palavra. Então, a palavra presente, então, ela tem a sua ação como o verbo de Deus. E a outra palavra, que é muito importante no sentido profético, você pode também usar o histórico, mas o histórico, as pessoas, o cristianismo vem usando muito o histórico, mas o que importa é a mensagem para o momento. Então, é o Logos de Deus. Que o Logos é uma palavra que vence o tempo. Então, o Logos, que é o profético que está no Velho Testamento, lá ele cai e vem depressa para o Novo Testamento, cai como o mistério, vem para o Novo Testamento, e ele se estende em todo o Novo Testamento. Então, qual foi o problema vivido pelo chamado cristianismo? Eu quero fazer uma diferença, peço licença aqui, depois se eu esquecer o que eu estou falando, porque é a minha idade, né? O cristianismo, ele saiu da doutrina apostólica e ficou só com o nome. Esse foi o problema. Então, tudo que estava na doutrina apostólica, o cristianismo abandonou, ficou só com o nome. Então, o cristianismo é uma religião. E diversas formas de você apresentar o cristianismo, até daqueles que não creem em Deus. É cristianismo. Você pega, por exemplo, os chamados teólogos da década de 60, os teólogos que surgiram, a famosa categoria de intelectuais, teólogos. O cara termina dizendo o seguinte, que Deus morreu. Aí você pergunta, que cristianismo é esse? O que aconteceu com ele? A fé desapareceu. Então, faltou esse elo, porque, observe, quando você fala na ação do verbo e no Logos,
Se não tiver a fé, não aconteceu nada. Se não tiver a operação do Espírito Santo, não aconteceu nada. É só letra, é só conversa bonita. Ninguém é contra isso, né? O saber não ocupa lugar. Agora, você querer, com o seu saber, mostrar que Deus existe, e é por isso que você chega numa Olimpíada de uma Europa chamada cristã e bota um negócio daquele, um lixo, né? E coloca o lixo como se aquilo fosse... Nós não estamos preocupados com isso. Aliás, falando hoje até, nós estávamos nem interessados em tocar no assunto, mas já que nós falamos, essa é a situação do mundo amanhã. Amanhã, quando tudo isso acabar, porque isso vai acabar, porque está todo mundo vendo que o mundo entrou em desagregação e ninguém segura. Então vai encontrar aquelas placas, né? Beba Coca-Cola e o Brasil campeão, não sei. Não somos contra, né? 7-1, essas coisas, mas está tudo no lixo. Um mundo que um lixo que só na conversa de Pedro, né? A terra passará em grande estrondo. Doutor Pedro, né? Uhum. Doutor Pedro, porque... Não é qualquer um, não. Não é qualquer um, não. Não é qualquer um. Doutor Pedro, ele fala sobre a fissão atômica. Ele fala estrondo, luz e calor. A terra passará em grande estrondo, os elementos ardentes se desfarão e as obras que nela perecerão. Primeiro Pedro, capítulo 1, verso 10. Está aí o 3, nosso dicionário bíblico. 1 Pedro 1, capítulo 3, verso 10. 3:10. Então, vejam só, nós estamos aqui numa conversa, evidentemente, mas nós temos uma mensagem, e nós queremos que essa mensagem ela seja genuína. E nós estamos indo para as cartas, porque a primeira carta da qual falamos, estamos tratando há alguns dias, ela sofreu as grandes lutas. Quer dizer, e João, ele é o centro de transmissão de um projeto que veio da eternidade, que ele ouviu da eternidade. Uma coisa que veio direto para ele. E ele tinha característica para essa mensagem que ele entregou. Hoje, qual é a nossa preocupação? Onde é que está a mensagem dos últimos dias? Quem vai entregar essa mensagem? Quem está em condições de entregar essa mensagem? Então, só através do Espírito Santo. A mesma que Pedro. Pedro, problemático do jeito que era, né? A pomba, né? A mensagem, né? Então, Simão Bar-Jonas teve que mudar de nome. Ele era Simão Pedro, né? Simão Bar-Jonas. Simão do verbo chamar, aquele que ouve. Bar é uma pomba. A pomba... Filho, Bar é filho. E Oná é a pomba. Então, Pedro entregou a primeira mensagem ditada pelo Espírito Santo, pela pomba. Ele teve que mudar de nome. E a religião ou muda de nome, ou ela vai se acabar. Ou muda a identidade. Ou muda de nome e muda a identidade, ou ela vai ficar nisso aí. Fecha a igreja, a outra fecha lá, não sei o que, anima para cá. Olha aqui. E o Senhor veio buscar a igreja. E a nossa preocupação é trazer o momento profético que nós estamos vivendo. Pronto? Falei demais. Não, mas e trouxe de maneira muito clara essa abordagem sobre a igreja que tem uma mensagem para o seu tempo. Quer dizer, a igreja hoje ela tem uma mensagem no Espírito. Como João, né? E ele viveu essa mensagem. Inclusive, Gilson, você estava falando a respeito dessa mensagem. Os que estavam ouvindo, você vê, ele escreve na primeira epístola universal, já é um outro ensino. Exato. Ele fala, né, nos 3 aspectos, ali nas 3 mensagens, mas ele vai direto ao sentimento de igreja. Cristianismo não é conhecer religião. Cristianismo não é saber falar. Cristianismo é viver. Então, ele pega na primeira mensagem universal dele. Né? E você fez uma menção, há poucos instantes nós estávamos conversando sobre vários aspectos a respeito de Jesus e como João apresenta Jesus. Esse aspecto é muito importante. Né? Eu queria só para situar quem está nos assistindo o seguinte, nós estamos falando sobre o escritor, né, da carta Apocalipse, João. Da primeira e das demais. Do livro do Apocalipse, é João. Então, conhecendo João, o apóstolo João, ele escreveu o Evangelho de João,
ele escreveu 3 cartas universais, 1ª de João, 2ª de João, 3ª de João, e o livro do Apocalipse. Aí, pastor Gilson... E o Evangelho. E o Evangelho, eu falei. Não, E o Evangelho. Falou. Então, aí, pastor Gilson, qual é a diferença de abordagem, e aí inclui a pergunta que o pastor Gideoti lhe fez, de João, nesses livros, nesses escritos que se tornariam livros da Bíblia? Qual a abordagem diferente E em cada um deles? a preocupação de Jesus como o Filho de Deus, aquele que é Deus, né? Quando ele Do que ele escreve, oferece para o homem. O Que Deus Evangelho oferece de para o João, homem. é uma coisa muito importante a gente observar, é que os evangelhos foram escritos dentro de um projeto de Deus, no sentido de mostrar as 4 naturezas, né, ou 4 condições do Senhor Jesus com as quais ele veio ao mundo. Então, o primeiro evangelho, por exemplo, que é Mateus, ele escreve sobre Jesus, o evangelista Mateus, né, que era discípulo, ele escreveu sobre Jesus para os judeus, para dizer para eles que Jesus era rei. Então, tudo ele apresenta ali na condição de Jesus como rei. Já o próximo evangelho, que é Marcos, ele já escreve para os romanos, para dizer para os romanos que Jesus era um servo. Então, ele fala muito de Jesus como servo. E depois Lucas. Lucas era um grego. Doulos, né? Os gregos se preocupavam muito com a questão do comportamento, do homem. Então, Lucas, inclusive, era médico. E ele escreve para os gregos para dizer que Jesus era um homem, um ser humano. Então, tanto é que ele fala a respeito do nascimento de Jesus, de antes do nascimento de Jesus. Mas quando João vai escrever sobre Jesus, e aí é que vem agora a nossa preocupação dessa live aqui hoje, do nosso assunto aqui hoje, ele escreve para o mundo inteiro para dizer que Jesus é Filho de Deus e Jesus é Deus. É o Filho. Ele é o Filho de Deus. Tanto é que lá no Apocalipse, vamos lembrar aqui agora, né? Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele viu na visão 7 castiçais de ouro e no meio dos castiçais ele viu um que está escrito assim, semelhante ao Filho do Homem. Então, o que ele viu lá no Apocalipse era a visão que ele já tinha de Jesus, né? Que ele apresenta Jesus no seu Evangelho. Mas respondendo mais especificamente à pergunta, realmente o Evangelho de João, ele consegue transpor para o homem tudo aquilo que vem de Deus na pessoa de Jesus para satisfazer as necessidades do homem em todos os sentidos. Por exemplo, ele fala do pão, Jesus é o pão da vida, ele fala sobre a água, quem tem sede vem a mim e beba, ele fala sobre a morada, né, o caminho, então a necessidade do homem. Mas nas cartas, ele escreve as cartas já direcionando aquilo para a igreja, para uma prática daquilo que ele escreveu nos evangelhos. Então ele se dirige à primeira carta, à igreja, a segunda carta ele se dirige, inclusive, a uma senhora, até no sentido de orientar doutrinariamente. Por exemplo, a segunda carta, que é uma carta bem pequenininha, ele orienta com relação às pessoas que vêm nas casas dos crentes para dizer que Jesus não veio em carne. Então está lá escrita a orientação que ele dá. E depois a terceira carta, quando ele escreve ali, e ele encontra ali, inclusive, até alguns que não receberam bem aquilo, ou seja, foram contrários àquilo que ele mandou escrever, né? O caso de Diótrefes, né? Diótrefes, né? Diótrefes. E que aí, portanto, esse aspecto é profundo, porque agora, quando ele vai escrever sobre o Apocalipse é destinado a um grupo de pessoas, que é chamado no capítulo 1, verso 1, de os servos de Jesus, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, aos servos de Jesus, as coisas que brevemente devem acontecer. Não sei se respondeu. Muito bom. Perfeitamente. Mas o que me importa em tudo isso agora é mostrar aquilo que nós temos mostrado anteriormente com relação à carta. É uma carta que ela se preocupa, João está preocupado com a doutrina. Ele foi preso, ele foi levado, ele viu o sofrimento dos apóstolos, tudo por causa da doutrina. Quando ele escreve, quando ele envia mensageiros à igreja da qual ele estava fora, ele recebeu, né, a notícia de que aqueles mensageiros não estavam sendo aceitos. Por que não estavam sendo aceitos? Porque era uma reação de quem ficou no lugar dele e quis tomar o lugar dele. Esse é o grande problema. O homem no espírito, o outro vem e toma conta e passa a ser dono da religião.
passa para ele, para o filho, para o neto, para o bisneto. Então ele é o dono da religião. Ele não está preocupado com a doutrina. E a doutrina ali era a palavra. E tanto é assim que quando ele escreve para esse Diótrefes, um nome complicado, ele está dizendo que ele não recebeu os servos de Deus. Mas ele chama a atenção de um outro, você até citou o nome, que recebe os emissários dele, ele faz Demétrios recebeu. Demétrios recebeu bem. Recebeu bem. Ele faz um elogio a Demétrios. Então, a luta foi... Ele conhecia essa luta. Então, aquilo que nós estamos dizendo, quando nós estamos falando aqui, nós estamos falando em dois, vamos dizer, na profundidade daquilo que é espiritual, do que é o profético, do que é revelado, do que é o mistério, que está exatamente na ação do verbo e na ação do logos. É uma coisa abrangente, né? E maravilhosa. Quando o pastor Tio falou no início sobre o logos e o verbo, e fez a colocação, inclusive, do aspecto histórico e profético, né, nessa expressão. Aí você vê, por exemplo, quando Jesus dizia que ele era o pão da vida, ele deu provas de que ele era o pão da vida porque ele multiplicou os pães para a multidão. Então, esse era um aspecto, né? Também. Mas, quando ele diz o pão da vida, ele está falando dentro de uma linguagem que é exatamente o logos, né? Aliás, tem uma palavra no grego que é a palavra aionios, que é para mostrar que ele, como pão da vida, ele é o pão, inclusive, para nós hoje. Nós nos alimentamos da palavra dele. Essa é uma palavra da eternidade, a palavra aionios. Quando ela entra, só Deus pode usar essa palavra para substituir qualquer coisa humana. Então, você foi muito claro nisso aí. Mas o que nós temos, a preocupação, que foi o móvel, o início de tudo que estamos falando, é a palavra. A palavra. Aquilo que nós queremos, que a obra que o Espírito Santo está realizando é pela palavra. A palavra é tudo. Não é uma letra, não é letra, é a palavra revelada. E o Apocalipse nos traz essa riqueza. Você pega o livro, você pega a história de João, é a história de um homem que interpreta, que nem interpreta, porque para nós a palavra interpretação não é a palavra. A palavra interpretação é pelos sentidos. E João não teve interpretação coisa nenhuma. Ele entrega uma revelação. Porque na interpretação dele, o que ele viu, quando ele conheceu a Jesus, ele descreve Jesus como sofredor, como aquele que, né, as lutas de Jesus, as suas lágrimas, os momentos difíceis, né, a perseguição e tudo isso. Mas quando vê Jesus glorificado, a coisa muda. E é isso que nós temos que ver. É nossa grande preocupação nesse estudo do Apocalipse, é mostrar Jesus glorificado. Né? É tudo que a igreja precisa nessa hora. Jesus está glorificado. E a mensagem agora, final, é de Jesus. Mudou a mensagem, fecha o rádio, fecha a televisão, não precisa ouvir Maranata, não precisa ouvir ninguém. Acaba com isso. Agora, o momento é Jesus, porque Ele que vem. É Ele o Senhor da história, é Ele o Senhor da glória, é Ele o Salvador, não é? E João, ele integra a mensagem, não é? De maneira maravilhosa. Ele prega o que vive, vive o que prega. E vive o que prega. Era isso que quando ele escreve na primeira epístola universal, João, ele faz essa diferença. Ele faz a diferença daqueles que simplesmente pregam e daqueles que vivem. Interessante que no último episódio, a pergunta foi se tinha alguém dos discípulos, dos apóstolos, que poderia escrever o Apocalipse, né? É verdade. Foi essa a pergunta. Agora, a pergunta poderia ser, né? Nessa última hora. Quem está preparado, aquilo que o senhor estava falando ainda há pouco, quem está preparado para trazer a última mensagem? E qual a mensagem? Quem o senhor está preparando? Já temos uma pergunta para o próximo programa. Trazer essa última mensagem. Isso aí, pronto. Porque, assim como o senhor preparou João de todas as formas, né? Ele conhecendo lá as igrejas físicas e também lá na ilha de Patmos, um lugar difícil, árido. E nós vimos aqui no Diótrefes, já
fazendo uma oposição, ele queria a primazia, né? João está lá preso, opa, vou aproveitar para tomar lugar dele e já tomar conta aqui da situação. E João, com autoridade, né, já teve o discernimento. O Senhor já revelou a ele, ó, tem um aí que não está recebendo as cartas, não está repassando ao povo aquilo que está sendo orientado. Aquilo que está sendo está botando na cabeça dele. Não está recebendo, mas ele quer a primazia, ele já quer... É dono da religião. Distorcer, já quer trazer o que ele pensa que é, né? Não que o Senhor revelou a João, né? E acabou trazendo uma dificuldade. Mas ali, João, no Espírito, já repreendeu isso. O interessante é que esse cidadão, ele entrou... A posição dele, ele era agnóstico. Então, eles entendiam, olha você, que através da gnose, entendeu? Que é a sabedoria, o conhecimento, então o homem alcançaria a eternidade. Então, ele não precisava de Jesus. Ele nega o Salvador, ele nega a salvação. Você vê que luta é a mesma que nós estamos vivendo hoje. Exatamente. É a mesma de hoje. Então, ele era gnóstico, então, e ele era Cirinto, o nome dele. Sim, desculpe. Cirinto, não, tinha um outro, aquele se escreve, né? Cirinto. Essa oposição, aliás, foi um aspecto que nós gostaríamos de trazer. Conviveu com João, né? Conviveu com João, mas ele traiu. Ele traiu. Inclusive, nós estávamos comentando aqui um fato de quando ele foi tomar banho, eles tinham aquelas casas de banho, e disseram, ó, João, olha, Cirinto está aí. Eles, vamos sair daqui antes que desabe o teto. Né? João era... Está na história, está na história. É uma história dos mártires. Né? Nós precisamos encerrar por causa do tempo, né? Mas já fica aqui o programa da semana que vem, você já está convidado a assistir, a participar. Vamos fazer o seguinte, enquanto eu estou me despedindo aqui, você já fica com as imagens, mais uma vez, da viagem, do trabalho que foi produzido, você está assistindo aí, nessa sequência do livro de Apocalipse, das 7 cartas do livro de Apocalipse. Eu me despeço dos pastores que estão aqui, com a paz do Senhor. Realmente. Amém. E na semana que vem, se Deus permitir, estaremos de volta com mais uma edição do programa da Igreja Cristã Maranata, falando sobre o plano profético de Deus que você encontra nas 7 cartas do Apocalipse. Deus abençoe, uma boa semana, a paz do Senhor Jesus.